Shalom, shalom, lekulam, paz para todos. Desejo que todos vocês estejam muito bem. Quero convidá-los para mais uma reflexão e quero começar com uma pergunta. Por que a fofoca tem tanta aceitação? Você sabe responder isso? Pois bem, eu quero que você vá lá no comentário, coloque sua opinião lá e coloque seu ponto de vista, dê sua resposta para esta questão, para esta interrogação. A pergunta, vou repeti-la novamente. Por que a fofoca tem tanta aceitação? Por que as pessoas param para ouvir a fofoca? Por que as pessoas se agradam em ouvir a fofoca? Mas olha, não é só ouvir, mas divulgar aquela informação, passar para frente aquela informação. Isso em hebraico se chama Lashon Hara. O que significa Lashon Hara em hebraico? Significa maledicência. Maledicência é falar mal, trazer relatos ruins sobre as pessoas. Essa é uma das coisas que o Eterno, o Criador do Universo, mais odeia. Aquela pessoa que sai disseminando fofoca, intriga. Isso não une as pessoas, isso só separa as pessoas. Isso acaba com casamentos, isso acaba com amizades sadias, isso acaba causando um transtorno muito grande nos vínculos sociais, nas interações sociais, e nós somos seres sociais. Nós só sabemos conviver em sociedade. E então, por que a fofoca tem tão grande aceitação em nosso meio social? Olha, vamos começar dos primórdios da humanidade. Quando o Eterno, abençoado seja Ele, fez o ser humano, Ele ordenou ao ser humano que não comesse de determinado fruto. Ele disse, olha, de todas as árvores do jardim você pode comer livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual está no meio do jardim, dela não comereis. Porque se dela comeres, certamente morrereis. O que aconteceu é que o Nahash quer dizer serpente, que é um termo que está intimamente ligado com a palavra Nerosh, quer dizer bronze. O Nahash, a gente traduz como cobra, mas na verdade o Nahash ele era um ser que tinha mãos, pés, ele caminhava numa posição ereta, embora tivesse uma aparência reptiliana, a forma réptil. E ele foi designado e criado pelo Eterno para que o homem fosse testado, para ver se o homem tinha as qualidades morais, se ele ia resistir o teste e se manter fiel à ordem divina do Criador. O que o Nahash fez foi dizer para Rava, que é conhecido como Eva no português, que é a esposa de Adão, Nahash chegou para ela e disse, olha, come da árvore. Ao que Rava disse, não, Hashem não nos autorizou a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual está no meio do jardim. E
O Nahash disse, é porque o Eterno sabe que se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês se tornarão imortais e serão iguais ao Criador. Como o homem ele tem um desejo da eternidade dentro de si, e ele quis evoluir a chegar a ser igual com o Criador, isso não é nenhum problema, querer se aperfeiçoar e chegar à perfeição que o santo deseja de cada um de nós. Até porque na Parashat Kedoshim, o Eterno diz, sede perfeitos, sede santos como eu sou santo. Então não há nenhum problema em emular ser igual ao Criador, andar nos caminhos, nos méritos de Hashem, procurando a perfeição para seus pensamentos, atos e palavras. A questão é que o Nahash foi o primeiro, o serpente, ele foi o primeiro a falar mal, fazer Lashon Hará, a fazer maledicência. Disse, não, o Eterno está mentindo. Chas v'shalom. Ele disse isso para vocês, que não é bem assim. Se vocês comerem da árvore, vocês se tornarão igual ao Criador, serão imortais, vocês... Então isso foi Lashon Hará, a raiz do Lashon Hará, o princípio do Lashon Hará. E o Lashon Hará também, temos na Torá vários escritos provando que o Lashon Hará é algo realmente muito pernicioso. E um desses escritos do Hafetz Haim, que é um tzadik, que ele elaborou, instituiu as leis de Lashon Hará. E dentre esse legado maravilhoso que deixou o Hafetz Haim, ele fala sobre uma pessoa que fala mal de outra. Dentre tantas outras coisas que ele falou sobre uma pessoa que fala mal de outra. Ora, aquela pessoa que fala mal, se ela tem algum mérito no estudo da Torá, da lei divina, se ela tem algo de bom, algo de meritório ao seu favor, quando ela desfere as palavras mortíferas, sim, mortíferas, porque Salomão, falou, disse que a língua é o órgão mais difícil do homem dominar, e que a língua ela tem o poder de criar e destruir, de dar vida e retirá-la. Olha, o poder da língua, se nós analisássemos essa situação de forma bem mais profunda, teríamos cuidado com nossas palavras, as usaríamos para o nosso benefício, para o nosso crescimento, visto que a palavra é um poder criativo, a palavra ela tem vida, a palavra gera vida ou morte, vai depender do uso de cada um. Mas a questão é que alguém que tem méritos e fala mal de outrem, está transferindo seus bons méritos, os méritos que ela tem, para outra pessoa. Então, é interessante a pessoa ter cuidado, porque a gente trabalha tanto, labuta tanto para poder se refinar na moral, na ética, no decoro, nos bons costumes. E isso dá um trabalho grande, porque para se degenerar basta começar a fazer um monte de tolice e a pessoa vai se afundando em trevas e vai criando escuridão, e essa escuridão vai envolvendo a pessoa cada vez mais. E agora, para fazer o bem, dá trabalho. Para crescer intelectualmente em virtude e em moral, é um processo doloroso, trabalhoso, enfadonho.
Então, quando alguém fala mal de outra pessoa, ela na verdade está transferindo toda a riqueza espiritual que ela vem construindo há um bom tempo para outra pessoa, simplesmente dando de mão beijada, transferindo seus méritos para aquela pessoa que ela está falando mal. Então, os mestres do Talmud, no tratado Gehinom, fala lá que Isaías, em hebraico Yeshayá, foi levado, sua alma, né, foi levada para uma dimensão lá no Gehinom, num compartimento, e ele viu pessoas penduradas pelos seios, as mulheres, pendurados, pés suspensos, várias pessoas, um compartimento no Gehinom. Gehinom quer dizer o purgatório, um compartimento enorme só de pessoas penduradas pelos seios. Homens pendurados pelos órgãos genitais, outro compartimento. E tinha um terceiro compartimento de pessoas penduradas, amarradas pelas línguas e os seus pés suspensos, e sem poder sair daquela situação. E Yeshayá perguntou, o profeta Isaías perguntou ao Eterno, o que se trata? O que isso se trata? Essas pessoas penduradas, essas mulheres penduradas pelos seios, e os homens pendurados pelos seus órgãos genitais, de modo que não podem sair dessa situação, pendurados de modo que os seus pés não alcançam o chão. Isso é um processo muito doloroso. O que significa isso, Hashem? Eterno. E o Eterno disse para o profeta, olha, essas mulheres estão penduradas pelos seios, porque elas não agiram de forma justa, elas agiram de forma imodéstia, não tiveram modéstia, mostraram suas partes íntimas, usaram roupas de modo sensual, provocando assim em homens, já que o homem já tem uma cabeça suja, certo? O homem já tem uma cabeça suja. E aí o homem vê isso, se tranca nos seus banheiros e vai praticar aquele ato indecente, né, que é derramamento de sêmen, é chamado de onanismo. E isso é algo terrível, porque quem faz isso, né, ao ter uma emissão seminal, quantos milhões de espermas saem ali, né, jogado fora, descartado, que milhares, centenas de milhares de espermas são desperdiçados quando cada um desses espermatozoides tem o potencial de ser uma vida. Então, alguém que faz isso é como se destruísse toda uma geração, porque quantas centenas de milhares tem numa ejaculação? Então, isso é jogado, descartado de forma irresponsável, e a pessoa que faz isso, a sentença para ela, se ela não faz techuvá, que é o retorno, que é arrepender-se de seus pecados e se purificar e se aproximar diante do santo e ter o compromisso de não errar mais com isso, o que ocorre é que essa pessoa ela vai ser sentenciada, né, pelo tribunal celeste e podendo ser a sua alma ser extirpada. Ou seja, ela não vai ter mais chance de ir para o mundo vindouro, nem tampouco de reencarnar para tentar melhorar alguma coisa que ela tenha feito na sua existência passada, ou que esteja fazendo agora, e quando vier a morrer, fica sem esse bônus de poder reencarnar e voltar e consertar alguma coisa aqui que ela tenha feito. Então ela é levada como um animal para um matadouro. Por isso que Shlomo disse, assim como acontece ao animal, acontecem com o homem.
Ora, como entender isso? Como colocar o homem e o animal no mesmo rol? Quer dizer o seguinte, que se a pessoa age de tal forma a fazer certas proibições que a lei divina deixou bem claro para que nós nos afastássemos, e se alguém vai praticar esse tipo de haverá, esse tipo, haverá quer dizer pecado, e vai ser quanto mais nisso, e não vai se arrepender de suas más ações, e ela morre, e ela via morrer nessa situação, acontece que essa pessoa está numa situação problemática. Como um animal, um boi, um carneiro, um frango, é cortado lá, extirpado, assim será esse cidadão, esse homem. Ora, então o que acontece com o animal vai acontecer também com esse tipo de pessoa que age dessa forma. Por isso Shlomo disse, o que acontece ao homem, acontece ao animal. Então, interessante que o Lashon Hará, antigamente, né, temos uma paraxá, que é uma porção da Torá, chamada Metzorá e Tazria. O que é Tazria? Tazria é traduzido para o português comumente como lepra, mas não significa lepra, era uma doença mística. Era algo que só pessoas muito elevadas, destacáveis na sociedade, de grande intelectualidade, pessoas que tinham na sociedade papéis muito importantes, de grande relevância, pessoas dignatárias, autoridades, pessoas importantes. Essa lepra, ela dava nessas pessoas. Mas sabe qual é a consequência? Sabe a razão dessa consequência de terem lepra? Porque falavam mal, a língua. Há vários exemplos na Torá. Miriam, quando Moshe Rabbeinu se separou de sua esposa Zípora, e então Miriam chegou e falou, mas você se separou de sua esposa e você fez isso, a gente não pode fazer. Falou mal do irmão, né? E Hashem, como ela era profetisa, uma mulher muito elevada, muito, né, como falei, destacável na sociedade israelita, o Criador deixou ela branca como a neve, de lepra. A gente diz lepra em português, mas não é lepra. Lepra é hanseníase, não era hanseníase. Era uma doença, era algo espiritual, algo diferente. E a pessoa era afastada. Né? Por que ela era afastada? Porque essa pessoa chegou a um nível de falar tão mal, que isso poderia corromper a comunidade. Então ela era afastada para refletir, pensar um pouco na vida, fazer techuvá, retorno para o eterno, e depois passava por uma cerimônia chamada Metzorá, onde se pegava pássaros, né? E tem uma opinião que os pássaros que eram degolados com a unha, o sangue era derramado em uma água que estava no recipiente, e esta água era retirada de um córrego muito limpo, águas cristalinas, Chaim Maim, águas de vida. E colocava o sangue desses pássaros e se fazia um processo, né, com isopo, borrifando sobre o indivíduo. Ele fazia banho ritual, passava por todo um processo de purificação, rapava toda a cabeça, todo o cabelo do corpo, de todo o corpo, da cabeça, barba, tudo, rapava tudo. Então era um processo de purificação feito pelos Kohanim, os sacerdotes.
E aí, então, ela era a readmitida na comunidade. Então, veja que o Lashon Hara, a maledicência, é o alimento da Sitra Achra. O que é a Sitra Achra? A Sitra Achra é o lado que se opõe à santidade. E esse lado que se opõe à santidade é chamado de escuridão, trevas. E as trevas e a escuridão foram criadas pelo Eterno, e o seu objetivo, o seu papel aqui nesse mundo é de suma importância. Porque como nós iremos demonstrar o nosso mérito se a gente não passar por uma prova? Você é aluno, aí você vai ter que fazer uma prova. Essa prova vai dizer se você está apto ou não. Se você está apto, então você vai exercer determinada função. E se você não está apto, como você vai exercê-la? Pois bem, então alguém que comete Lashon Hara, ele está fortalecendo esse lado da escuridão, com a má fala, com a má língua, com a maledicência, destruindo a imagem das pessoas. Por exemplo, alguém que tem um comércio, na frente tem um outro, ou do lado tem uma concorrência, ou atrás, ou na rua 50 metros próximo, tem alguém que está se destacando, e aí são comércios que vendem o mesmo produto. Muitos clientes entram em ambos negócios e ambos estabelecimentos, e o que é que faz? Os clientes relatam dos produtos do concorrente, da qualidade, do preço, e do atendimento, e por aí vai. Então, o comerciante, ao escutar esses relatos positivos do comércio do concorrente, o que é que ele vai fazer? Ele vai falar mal. E, mas tem isso assim, mas tem aqui, mas mais e mais e mais. Ou seja, ao fazer isso, a pessoa está destruindo a imagem do outro para crescer com isso, afundando o outro, destruindo o outro. Isso, diante dos olhos do Criador, é uma perversidade terrível. Hashem odeia quem faz maledicência. E hoje em dia nós vemos que os programas de televisão, tem aí as fofocas. Por que eles botam essas fofocas? Porque dá ibope, as pessoas param para escutar a fofoca, as pessoas adoram ouvir fofoca. E a questão não é só quem fala, é quem ouve. É quem ouve. A proibição não é só para quem fala, é para quem ouve. Quem ouve tem que ter cuidado, dizer, olha meu amigo, vamos separar as coisas, eu vim aqui para saber do seu produto, vim para saber disso aqui, isso aí é uma coisa que você resolve entre vocês dois, eu não quero saber. Tira logo de tempo, porque se você não tirar de tempo, então ela vai achar que você é o recipiente adequado para ele descarregar todo o veneno em cima de você. Então, cuidado. Fuja dessa situação. Porque Lashon Hara pode tirar você do mundo vindouro, pode tirar a chance de você reencarnar novamente para cumprir, talvez, a missão que não se sabe, Nunca se sabe se a gente está indo no caminho certo da evolução, aquela evolução que o Criador espera. Se faltar alguma coisinha, tem que voltar. E aí você perde todos esses benefícios de voltar e, como um animal, é levado ao matadouro, sua alma é extirpada. Então, é preciso ter cuidado com Lashon Hara. No negócio dos espias, os Meraglim, saíram 12 príncipes de Israel, cada príncipe representando uma tribo. E somente Josué e Caleb se mantiveram íntegros e não falaram mal, não agiram, embora ouviram
monte de coisa negativa, eles estavam no mesmo grupo, e olhe que isso não é fácil, e eles se mantiveram íntegros e não falaram mal da terra de Eretz Israel, da terra de Israel. Coisa que os 10 vieram a falar mal de Eretz Israel. E trouxeram esse relato ruim para o povo de Israel que estava no deserto. Isso causou um chororô, uma agonia, um vexame no povo, que estavam tão ansiosos de entrar na terra e tomar posse dela. Com essa palavra negativa dos espias, dos Meraglim, o povo começou a chorar. E naquele dia foi decretado nos céus que o povo judeu iria se separar, que Josué e Caleb representavam ali a tribo de Judá e Benjamim, que se separaria das 10 tribos, que teria Shomurom, Samaria como capital do reino de Israel. E essa separação ocorreu durante o reinado do filho de Salomão. Então, mas não fica só aí. Essa palavra negativa dos espias na época do deserto também causou que Bnei Israel, os filhos de Israel, sofressem o exílio, conhecessem o exílio, como desde 70 da Era Comum, o general Tito, romano, imperador romano, entrou em Jerusalém e destruiu o segundo templo, arrasou o segundo templo, e até hoje, Bnei Israel, os filhos de Israel, estão sem um templo sagrado. Então, o Lashon Hara dos espias trouxeram consequências e marcas para o povo judeu, não só naquela ocasião, mas gerações e gerações, porque até hoje Bnei Israel anda disperso. Muitos judeus andam entre as nações, esperando o momento da Geulah, que seja logo em breve, a reconstrução do Beit HaMikdash, seja logo em breve, e o restabelecimento do tribunal do Sanhedrin, 71 homens eruditos de Torá, para julgar de acordo com a vontade do Criador. Então, é preciso ter cuidado para não ouvir esse tipo de coisa. Alguém que ouve, que gosta de ouvir Lashon Hara, né? A gente vê que tem aquelas fofocas dos famosos, as pessoas adoram ouvir isso, as fofocas. Isso faz um mal, isso escurece, enegrece, isso suja a sua alma. Cuidado, fuja daquele que fala maledicência, daquele que espalha boatos. Então, é essa reflexão que eu deixo para você, e tenha cuidado, fuja de um ambiente em que há fofoqueiros, onde há mexeriqueiros, Então, cuida da tua alma, fuja desses lugares, não ouça essas pessoas. Então, desejo um final de semana, próximo final de semana, um Shabat, e nós estamos já próximo Shabat, amanhã, quarta-feira, a gente já diz Shabat Shalom. Hoje ainda não diz Shabat Shalom, mas amanhã já diz Shabat Shalom a partir de quarta. E eu já vou desejando, então, um final de semana abençoado para vocês, porque amanhã, a partir do pôr do sol, a gente já começa a acender a primeira vela de Hanukkah, a festa das luzes. E mostrar para as pessoas, através do cumprimento dessa mitzvah, desse mandamento, o milagre que aconteceu ao povo judeu durante o reino de Antíoco Epifanes IV, que era um
imperador Seleucida, e ele elaborou decretos horríveis contra o povo judeu. Esse imperador era um imperador da dinastia grega Seleucida, e esses decretos eram decretos de proibindo circuncisão, estudo de Torá, proibindo as mitzvot, proibindo o judeu de judaizar. Então, acontece que houve uma reação por parte dos levitas, eles não aceitaram esse tipo de coisa, eles reagiram através dos Hashmoneus e fizeram guerra, e Bezrat Hashem, Baruch Hashem, saíram vitoriosos. Hashem fez um milagre muito grande. O menorá, que era um candelabro de 7 braços, o povo judeu entrou no templo lá, fizeram várias coisas horrorosas, desrespeitosas dentro do templo, e quebraram tudo, e o povo judeu chegou lá e encontrou um vaso de óleo que só dava para acender um dia, e Hashem fez um milagre que esse óleo acendeu 8 dias, tempo suficiente de fazer novo azeite, como a Torá estipulou que fosse feito. E um óleo puro. E então vejam as consequências que a língua perniciosa, a língua maldosa faz. Então cuidado, não tenham uma língua de serpente, porque o serpente no Éden foi o primeiro a falar mal, a usar a maledicência para desarmonizar o cosmo. E se você me pergunta, então, para que Hashem criou a escuridão? Sem escuridão você não teria livre escolha. Você é um ser que tem livre arbítrio. Você tem escolha. Como você teria escolha se... Como você teria escolha se não houvesse escuridão? Existe o bem e existe o mal. Hashem diz, faça o bem, mas ele criou a treva. Por quê? Senão você seria um robô que faria só o bem. E se você fizesse só o bem, como você teria mérito? Porque o que é mérito? O mérito é quando alguém ultrapassa os obstáculos, a escuridão, e usa essa escuridão para gerar luz. Porque a luz, quando brilha na escuridão, é algo diferenciado, né? Você vê em torno toda uma treva, mas no centro, no foco, onde foi acendida a luz, você vê grande brilho. Né? Isso é mérito. Então, o mérito é aquilo que a gente consegue depois de ter passado por testes, provas, situações vexatórias, enfim. E a gente consegue dar uma resposta positiva, não pagando o mal, né? não dando um troco para uma atitude ou alguma coisa que você não gostou e você viu como mal, responder também com mal. Né? Ah, fulano me fez mal, então eu vou responder ele da mesma forma. Ah, comigo pisou no meu calo, eu respondo na mesma altura. Isso não é sabedoria. Sabedoria é dizer, o Eterno está me testando, essa situação é dolorosa, muito chata, eu estou vivenciando isso, mas quem controla tudo é o Eterno. Até a comida de uma minhoca, o Eterno se preocupa. Então, não existe aleatório ou por acaso. Ah, foi por acaso, foi aleatório. Tudo está no controle, na mão do Criador do Santo. Tudo o que nos acontece. E se nós tivermos, nesse momento, estivermos uma postura adequada de não reagir e sim proagir, o que não é fácil, fazer o bem, independentemente se alguém me faz o mal, né? Eu tenho que agir de acordo com a minha natureza, que é boa, ou deveria ser. Mas se minha natureza não é boa, a Torá ela está aí para lapidar
e nos direcionar no caminho certo. Claro, o homem tem uma escuridão interior e tem também uma luz interior. Isso é chamada boa inclinação, má inclinação. Existe uma luta entre essas duas forças que estão dentro de nós, que você pode chamar Yetzirtov, que é a Neshama, e Yetzirah, que é o Satã, está dentro de nós, e são forças cósmicas que estão dentro de nós. E quantas vezes a gente fica dividido entre fazer e não fazer uma coisa errada? E aí às vezes a gente diz, não vou fazer isso, o Eterno não quer que eu faça isso, e a gente faz o bem. Então a gente reforçou o lado bom, a boa inclinação. E o contrário também é verdade. Se alguém vai fazer alguma coisa errada e fortalecer o lado escuro, a pessoa vai ficando envolta nessa escuridão, envolta, quer dizer, envolvida, de tal forma que chega uma hora que fica até impossível ela fazer um retorno, até chuvar, ter um arrependimento de suas más ações e ser perdoado pelo Criador. Então, é essa reflexão que eu deixo para vocês, e que o Eterno fale melhor aos vossos corações, que o Eterno traga compreensão para as vossas vidas, crescimento espiritual, crescimento em sabedoria, em entendimento, e que seu conhecimento ao respeito do Eterno venha se avolumar, venha crescer cada dia, prosperar na direção do abençoado, o Eterno. Bendito seja Ele. Amém. Ve amém. Selah.